Olha, nós acabamos de falar para você da carro vendido, para você não cair em juros. Por quê? A gente faz prestação e às vezes atrasa. Só que agora tem uma nova regra. Antigamente, os juros eram abusivos, absurdos. Agora não. Tem uma limitação. Então, se você atrasou, que é o tal juros de mora, você pode até renegociar esse valor para não pagar muito. É mais justo, né? É mais correto. Quer aprender isso na prática? O Andrei vai contar pra gente e põe no ar. Em junho desse ano, o governo federal sancionou uma lei que introduziu importantes alterações no Código Civil. Houve mudança, por exemplo, na legislação que define taxas de juros em contratos. Agora, com a alteração da lei, todos os tipos de contrato devem se basear na taxa Selic. Há também a possibilidade de que as taxas de juros sejam definidas entre as partes. Quando o Código de 2002, o Código Civil de 2002 entra em vigor, ele traz uma regra que não era muito clara. E, com o tempo, ela foi muito debatida. O que a jurisprudência fez foi consolidar um entendimento e esse entendimento agora se tornou lei. Então, a ideia dessa mudança é justamente esclarecimento, deixar mais claro para o devedor, aquele que está em atraso, qual é a consequência do seu atraso. A alteração só vale para os chamados juros moratórios, ou seja, quando há atrasos nos pagamentos de conta. O que fez essa alteração foi dizer qual é o valor dos juros que você pagará, ou melhor, aonde você procura esse valor, que você pagará em caso de atraso. Então, por exemplo, se você pega um boleto, você tem lá o teu boleto, dívida de R$100, tem lá normalmente duas consequências do teu atraso. Um é a chamada multa, a cláusula penal, como a gente fala no juridiquês, mas a segunda consequência são os juros de mora. Todo mês caindo um percentualzinho. É esse percentualzinho que foi definido na legislação. A alteração traz impactos positivos e negativos. Agora a gente tem aonde procurar e saber qual é o valor. Esse é um aspecto bastante positivo. Então eu sei hoje, quando eu assino um contrato, que se eu ficar devendo, qual vai ser o valor que vai ser acrescido daquilo que eu preciso pagar se eu atrasar. Por outro lado, a taxa Selic é utilizada no Brasil também como uma ferramenta de política econômica. Então, ela varia. Hoje, por exemplo, está abaixo de 12%. Então, hoje é uma vantagem a Selic para aquele que deve. Mas se amanhã a gente precisar alterar em razão aí de algum surto inflacionário, pode ser, ou uma necessidade de atrair capital, esse percentual pode ir a 13%, 14%. Então, pode variar muito. O que a gente diz é que, e esse é o grande ponto negativo, é que hoje, se eu assinar o contrato, eu não sei quanto vai ser a taxa quando eu eventualmente atrasá-lo, daqui a um ano, por exemplo. Mas, fora essa questão, existe também um aspecto positivo, que é saber aonde procurar o valor. Mas e na prática, onde as pessoas podem sentir essas alterações? O que acontece se eu atrasar? E ao explicar para ela o que vai acontecer, ela vai notar que a explicação sobre os juros vai ser ou um valor fixo, por exemplo, 1% ao mês, que é o mais usual, ou a resposta vai ser, é a taxa Selic. Se você ficar devendo, vai ser a taxa Selic. E aí ela vai ter essa exata noção de quanto ela deve. O 1%, por exemplo, esse está fixado no contrato. A taxa Selic é aquela que fica em vigor quando não se diz o valor no contrato. É isso, você pode negociar hoje em dia, então, o limite taxa Selic, que está em 11 ponto alguma coisa por cento, 11,75, não é isso? Esse é o limite, porque antes tinha 40, 50, você pode pactuar ali, mas assinou, presta atenção que você tem que cumprir, mas vale a pena para o consumidor.